pessoal. Bom, além do comando sequência, que é um comando muito importante, né, para fazer construções no GeoGebra, existe um comando condicional, né, o comando C, né, que analisa uma condição e produz um objeto, dependendo se a condição é cumprida ou não. Tá? Então, esse comando aqui no GeoGebra, né, eu vou colocar aqui C, ele aparece aqui duas sintaxes, tá? Mas a gente pode generalizar aqui essas duas sintaxes aqui. Bom, eu vou dar alguns exemplos para vocês verem como que funciona na prática, beleza? Então vamos lá. Vamos usar a primeira sintaxe do comando, que é o seguinte. Aqui, ó, condição então. Eu vou fornecer uma condição e ele vai produzir, e o então ali a gente substitui por um objeto que a gente quer produzir se a condição for cumprida, tá? Bom, para utilizar esse comando aqui como exemplo, antes, né, eu vou produzir um controle deslizante aqui, tá? Puxa, um controle deslizante qualquer. Beleza. Então aqui eu tenho o nosso controle deslizante. E aí agora vamos lá para o nosso exemplo, né? Se. Então veja, a condição é o seguinte: se o controle deslizante A, que foi nomeado de A, for igual a 3, então, a tecla Tab aqui, então eu quero produzir uma função y igual a 2x mais 1. Né? Observem que eu coloquei dois sinais de iguais aqui, né? Ó, A igual igual. Por quê? Porque os sinais para verificar uma condição, né, não é o mesmo os sinais que a gente está acostumado a utilizar. Tá? Então aqui basicamente é o seguinte: esses dois sinais de iguais, eles é uma maneira, né, da gente usar o teclado para digitar aquele sinal de verificar, né, igualdade, tá? Que é esse sinal aqui, ó. Poderia acessar o teclado virtual e digitar isso daqui, é a mesma coisa, tá? Ou então a gente usa o teclado, né, e digita dois sinais de iguais, tá? Igual, igual. Então é para diferenciar, porque senão, o que seria A igual a 3? A igual a 3, né? A gente está dizendo que o A, né, vai ter um valor igual a 3. Né? E nesse caso, não, o A já existe, ele tem um outro valor, por exemplo, aqui ele tem valor 1, né? E eu quero verificar se o A é igual a 3. Então, se é uma verificação de uma condição, verificar uma condição de igualdade, a gente deve digitar dois sinais de iguais, tá bom? E aqui eu digitei só um sinal de igual. Por quê? Porque aqui eu quero produzir o objeto y igual a 2x mais 1. O que é esse objeto? É uma função. Então, essa linha de comando diz o seguinte: se o a é igual a 3, quer dizer, se esse controle deslizante assumir o valor 3, então é uma condição de igualdade, né? Ele vai verificar se o controle deslizante está cumprindo essa condição. Se estiver cumprindo, ele vai produzir a função y igual a 2x mais 1. Então, vou dar Enter. Então, vejam, se o a é igual a 1, não é igual a 3, então não produziu a função. Vou colocar aqui a igual a 3. A igual a 3, olha lá, ele produziu a função y igual a 2x mais 1, né? E tem a representação gráfica dessa função aqui, no caso uma reta, beleza? Bom, vamos ver um segundo exemplo de como utilizar esse comando. Então, se, condição, agora eu vou usar a segunda sintaxe aqui. Condição, então, se não. Como é que funciona? Então, a gente põe uma condição, se essa condição é cumprida, o então produza o objeto que a gente digitar ali.
E caso contrário, se a condição não for cumprida, a gente pode produzir um outro objeto, que é aqui no lugar do senão, tá bom? Então vamos colocar aqui uma condição. A condição é que o controle deslizante A agora seja igual a 2. Se for igual a 2, eu quero produzir um ponto de coordenadas 3, 5. Então, eu digito aqui um par ordenado 3, 5. Caso contrário, eu quero produzir o ponto de coordenadas menos 3, 5. Tecla Enter. Então, veja lá, na janela de visualização. Se o n for 2, eu vou ter um ponto de coordenadas 3 e 5. 3, 5, um ponto seria aqui, né? Caso contrário, ele produz um ponto de coordenadas menos 3 e 5, que é esse ponto A aqui. Então, veja, para qualquer valor do A diferente de 2, eu tenho o ponto A. Se o A for 2, então o ponto A vai ter coordenadas 3 e 5. Beleza? Vamos ver um terceiro exemplo, né? Agora eu vou usar uma outra sintaxe aqui, que não aparece explicitamente aqui no GeoGebra. Funciona como esta aqui, né? Ele só não aparece, que é assim. Eu vou digitar agora, quero para várias condições, e para cada condição eu quero produzir um objeto. Então a gente digita assim. A primeira condição vou colocar n igual a 0. Então se o n for 0, o que vai acontecer? Eu vou produzir um texto, tá? Por exemplo, Ana. Então eu vou digitar entre aspas, o texto que eu quero produzir, tá? Ana. Então, sempre que a gente for se a gente quer produzir um texto aqui na linha de comando, a gente tem que digitar ele entre aspas, que é a maneira do GeoGebra entender que aquilo ali é para ser entendido como um texto, um objeto de texto, tá? Então, a primeira condição, se n for igual a 0, esse comando vai retornar um texto Ana. Aí depois, vamos continuar, não é o senão. Aí é a segunda condição, tá? Então vai ser assim, condição, vírgula, então. Condição, vírgula, então. Primeira condição, então. Depois segunda condição, outra então, e assim por diante, tá? Quantos a gente quiser. Então, por exemplo, se o n for igual a 1, agora eu vou produzir o texto, um outro nome, Pedro. Né? Vírgula. Aí, se o n for igual a 2, vou colocar, né, mais uma condição. Então, estou usando 3 condições. Para n igual a 0, aí ele produz no texto Ana. Para n igual a 1, produz o texto Pedro. Para n igual a 2, vírgula, produz um texto Beatriz. Beatriz. Né, o texto entre colchetes. Beleza. Eu posso parar por aqui. Então, eu tenho valores 0, 1 e 2. Para cada um desses valores, eu vou ter um texto diferente. Né? Então, vou teclar Enter aqui. Vou cancelar porque eu coloquei N, né? Mas o meu controle deslizante aqui se chama A, por isso que não deu certo. Então, vou trocar o N por A. Né? E agora sim, teclar Enter. Beleza, vou pausar esse controle deslizante, sem querer ele ficou animado, né? Então vamos lá, ó. Se o n não vale 0, nem 1, nem 2, então não tem nenhum texto produzido. Agora, se ele for 0, vamos lá, se n é igual a 0, olha lá, ele retorna o texto Ana. Se n for igual a, se o controle deslizante for igual a 1, ele retorna o texto Pedro. E se A for igual a 2, ele retorna o texto, vou pôr aqui no 2, Beatriz. Beleza? Esse ponto A é porque a gente é da construção anterior que a gente fez ali, né? Bom, vamos resgatar esse último comando aqui, ó. Então, lá
na caixa de entrada, né? Eu posso teclar aqui nessas setinhas aqui para cima e para baixo e ver os últimos comandos utilizados, tá? Eu vou pegar esse último comando mesmo, né? E aí veja o seguinte, ó, se eu colocar, então eu usei condição, então, uma segunda condição, então, terceira condição, então. E se eu quiser colocar aqui, caso contrário, eu posso também utilizar essa sintaxe, né? Então, vamos supor que nenhuma das condições ali são satisfeitas. Então, eu posso definir qual é o objeto que vai ser retornado. Então, caso contrário, se nenhuma dessas condições for satisfeita, eu vou colocar aqui que vai retornar o nome texto, né, João. Tecla Enter. Beleza, então, ó, se o A é 2, 1 ou 0, a gente tem lá os nomes. Beatriz no 2, para o 1, Pedro, e para o 0, Ana. Agora, caso contrário, vai ter o nome João ali, ó, tá vendo? Para todos os outros valores tem o nome João. Bom, essa sintaxe, pessoal, ela facilita bastante, né, a criação aqui de funções, né, a definição de funções por partes, né, por exemplo. Então, vamos definir aqui uma função por partes, né? Vou digitar C e vamos lá. Primeira condição, se x for menor do que zero, alguns sinais pessoal, aqui da condição, né, é mais ou menos o mesmo, né, sinal que a gente utiliza normalmente, até porque o sinal de menor é uma condição mesmo, então não precisa de um sinal especial, né? Agora o sinal de igual não, o sinal de igual ele é usado para atribuir valor e não necessariamente para condição, por isso que quando a gente quer verificar uma condição de igualdade, a gente deve digitar 2 sinais de iguais ou acessar o sinal da condição de igualdade aqui, ó, nesse teclado virtual aqui, né? Tem o sinal de igual com um ponto de interrogação em cima, tá bom? Bom, então vamos lá. Se x for menor que zero, eu quero que essa linha de comando retorne para mim a função constante 3, tá? Se x estiver entre 0 e 3, então vou colocar aqui 0 menor ou igual a x menor do que 3, então eu quero que essa linha de comando retorne para mim a função x mais 3. Se x for maior que 3, então x maior que 3, eu quero que essa linha de comando retorne a função menos x mais 9. Menos x mais 9. Pronto. Tá aí. Se eu quiser atribuir um nome para a função já aqui, então, por exemplo, eu tenho a função f já aqui, não posso usar f. Então, posso colocar g de x. G de x igual, né? Então, veja, g de x vai ser igual a 3, a função constante 3, quando x menor que 0. Ou então, g de x vai ser igual a x mais 3, quando o x for maior ou igual a 0 e menor do que 3. E o g de x vai ser menos x mais 9, quando o x for maior que 3. Né? Então, a gente tecla Enter e a gente tem aqui a função por partes definida. E nesse caso, se a gente quiser, por exemplo, usar essa função aqui como texto, basta teclar, segurar aqui, ó, e arrastar para a janela de visualização. Aí ele produz um texto igual estava ali na janela de álgebra. Tá bom? A gente pode utilizar esse recurso não só para funções, né? Mas também para outros valores aqui, tá bom? Para outros objetos aqui.